Samuel capítulo 22, Cântico de Davi em ação de graças. Este capítulo 22, na verdade, é o mesmo texto do Salmo 118. Se você ler o Salmo 118, ele vai ter exatamente esse conteúdo, com algumas diferenças na escrita. Mas basicamente o conteúdo é o mesmo do Salmo 18. E como eu falei, esse é o terceiro texto. E esse terceiro texto ele é uma poesia, assim como o quarto texto que vai vir na primeira parte do capítulo 23. E aqui esse cântico de Davi nós sabemos que é um salmo, uma réplica do 18, que diz assim: E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então esse cântico, ou seja, esse salmo, e como todo salmo é uma música e é inspirado, é uma profecia. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, quer dizer, onde você se coloca firme. E nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto retiro. Sempre que fala alto retiro, é onde a pessoa se esconde, ó. E o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste, ou seja, de todas as lutas que ele enfrentou. O Senhor digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas da morte, as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Quando fala cordas do inferno, são situações que ele quase morria, mas Deus dava livramento e ele não chegava a morrer. Então eram situações muito difíceis. Verso 7. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei. No seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Aqui no caso, Davi coloca como sendo alvo da proteção de Deus, de forma que quando ele o invocava, Deus saiu ao seu socorro. Então tudo isso aqui, ele vai trabalhar em cima de figuras de linguagens, várias situações alegóricas. Então ele está dizendo o quê? Que tudo que Deus ouvia, Deus praticava em seu favor. Então se abalou e tremeu a terra, como se toda a terra estivesse estremecendo por causa dele. Aí Deus se irou, em virtude de Davi estar no desespero. 9. Subiu a fumaça de seus narizes, ou suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele, como se ele fosse um dragão, né? E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. É aquela visão de Moisés, que Moisés teve no Monte Sinai. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Isso aqui toda a ira de Deus, pelo fato de Davi estar sendo confrontado pelos inimigos. 14. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Dentro da Bíblia, sempre a voz de Deus é comparada ao trovão. Trovão geralmente é equiparado à voz de Deus. Então, quando fala assim, trovejou dos céus, ou seja, a voz do Senhor ecoou pelos céus. E disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes, ou narinas. Isso quer dizer, Deus se irou de tal forma, que ele subiu num querubim, e a visão aqui é de um guerreiro que vem em cima de um cavalo alado, no caso aqui é o querubim, para socorrê-lo. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas. Muitas águas geralmente está ligado aqui a muitos povos, muitas nações, muitas dificuldades. Então, tipo assim, Deus veio, arrebatou, tomou-lhe como um rompante do meio das adversidades. Livrou-me do meu possante inimigo e daquele que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Esteio é estrado, é repouso para os pés.
É o que você bota hoje, o pallet, né? Aquela armação de madeira que se coloca peso em cima. Ele está dizendo que o repouso de Davi foi o Deus Todo-Poderoso, o esteio dele, o sustentáculo de Davi. Agora veja bem, essa apresentação de Davi, colocando Deus como aquele que vem sobre as nuvens, com raios, trovões, etc., é uma comparação feita à mitologia oriental da época, principalmente a babilônica e difundida por Canaã, de que Baal tinha tais atributos, porque atribuía-se a Baal o quê? O poder da fertilidade, das chuvas, dos raios, dos trovões, e diziam eles que ele cavalgava pelas nuvens, que ele vinha galopando pelas nuvens. As imagens de Baal na antiguidade geralmente estão ligadas ao boi e ao chifre. Então, na verdade, aqui Davi está colocando o verdadeiro Deus, aquele que verdadeiramente cavalga sobre as nuvens e que vem a socorrê-lo. Verso 20: E tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em minha alma. Quer dizer, o livrou de todas as ciladas. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Quer dizer, sua inocência. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. Ou seja, Davi está dizendo que ele evitava a prática do mal, da iniquidade, os pecados, tudo aquilo que aborreciam e aborrecem a Deus. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso ou indolente. Isso quer dizer que Deus dá a cada um de acordo com o seu merecimento, e o nosso comportamento reflete naquilo que vai acontecer com a gente. Com puro mostras puro. 28. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos. Altivos são os soberbos. E tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia. Candeia é lamparina, lampião, tocha, né, que clareia. E o Senhor clareia as minhas trevas, momentos difíceis. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão. Pelo meu Deus salto um muro. Ele está dizendo o seguinte: Deus permitia que ele tivesse uma força fora do comum para pelejar, para vencer, para triunfar sobre os inimigos. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos que nele confiam. Então ele está dizendo que Deus é o verdadeiro escudo. Ele é a verdadeira proteção do seu servo, né? Do seu povo, dos seus fiéis. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como das servas e me põe sobre as minhas alturas. Pés como as servas quer dizer muito ligeiro, muito rápido, muito ágil, porque a serva, ela corre sobre os montes com uma velocidade incrível. E uma das características do homem de guerra, do guerreiro, do militar, ele tinha que ser muito rápido com as pernas, tinha que ser como um pugilista, né? O bom pugilista, o boxer, ele se mexe bem no ringue, ele tem um bom jogo de pernas. Por que isso? Para livrar automaticamente do ataque do opositor. É o que ele está dizendo aqui. Deus é que faz ele correr fora do comum, de uma maneira extraordinária. Ele tem uma extrema agilidade. Aí ele fala assim: instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Ele está dizendo que a força dele, a destreza dele, a habilidade dele não foram criadas por si próprio, mas vinham de Deus. Também me deste o escudo da tua salvação e, pela tua brandura, me vieste a engrandecer. Tipo o seguinte, ele protegeu e por ser um Deus brando, depois ele o engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim e não vacilaram os meus artelhos. Artelhos é o mesmo que tornozelo. É a junção entre o pé e a batata da perna, ou panturrilha. Então, na verdade, chama aqui artelhos, mas são tornozelos, porque o tornozelo,
quando tinha algum dano, quando era quebrado, ele fazia com que o guerreiro ficasse ou inutilizado ou encostado por um bom período. Na maioria das vezes não tinha tecnologia como nós temos hoje, e o elemento ficava coxo, ficava manco, né? Então não vacilar os artelhos, ou seja, preservou justamente ali os seus tornozelos, ele firme. Isso quer mostrar que é firmeza na peleja e no seu desenvolvimento. Aí ele diz assim, persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. Quer dizer, Davi nunca experimentou uma batalha, sempre foi atrás do inimigo e sempre prevaleceu. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que levantaram contra mim. E deste-me o pescoço de meus inimigos. Sempre que fala pescoço, você lembra, né? Questão de triunfo, de dominação total do inimigo. Daqueles que me tinham ódio, eu os destruí. Quer dizer, colocou o pé sobre a cabeça e cortou o pescoço. Olharam, porém não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Quer dizer, os opositores de Davi, quando iam ser mortos por ele, eles clamavam pelo Deus de Israel. Por favor, pelo teu Deus, o Deus de Israel. Ele falou, negativo. O meu Deus está dizendo que você tem que passar dessa para outra. Aí matava o elemento até mesmo quando ele clamava, mas Deus não respondia. Então os moí como o pó da terra. Quer dizer, você pisou em cima, prevaleceu. Como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Porque naquela época as pelejas se davam dessa forma. Então ou você pisava muita poeira e levantava aquele poeiral, como a gente vê às vezes até em filme antigo, filme de faroeste, ou então estava chovendo e era lama, e você esmagava a lama. Então está dizendo que ele prevaleceu sobre o inimigo como pó, mas como lama também. Também me livraste das contendas do meu povo, quer dizer, a traição dos próprios parentes. Guardaste-me para a cabeça das nações, o povo que não conhecia me servirá. Aqui é o seguinte, Davi, ele está dizendo que ele foi elevado, e realmente Davi foi servido daqueles vizinhos, Amon, Moabe, Edom, Síria e etc. Mas aqui tem uma prefiguração de Cristo no milênio, porque no milênio todas as nações virão a congregar-se em Sião para adorarem o Cordeiro de Deus, ou seja, Jesus Cristo, que é o Messias. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Quem são os filhos dos estranhos? Os vizinhos, todas as nações que foram dominadas por Davi, que automaticamente equivale às nações dominadas por Jesus no milênio. Os filhos de estranhos descaíram e, cingindo-se, saíram dos seus encerramentos. Quer dizer, todos saíram dos seus esconderijos e se renderam a Davi. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança, eu sujeito os povos debaixo de mim, quer dizer, que dá a vitória a Davi. E o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras, quer dizer, Deus livrava Davi por onde quer que ele ia, ou fosse. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Mais uma vez, como é que ele vai entoar entre as nações? Isso aqui, automaticamente, pode ser aquelas nações ali, no sentido das próximas, que ele dominou. Mas o chute é lá para o milênio, quando todas as nações do mundo concorrerão para Jerusalém. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Ele está se referindo aqui à aliança davídica que Deus fez com Davi. E voltando um pouquinho no 50, lembrando que ele fala, entoarei louvores ao teu nome, na verdade não se esquecendo que Davi estará junto a Jesus durante o milênio e será o seu corregente. Então esse capítulo foi uma poesia, o início do 23 também será, uma parte também litúrgica, porque é o agrupamento, as falas finais do rei Davi. Mas esse foi 2 Samuel, capítulo 22.